Hoje eu tenho uma agenda fechada há 1 ano, só que Já lotou o ano todo, não não tem mais recebi vaga. novos clientes, só compartilhei, Uhum. né? Só repassei. Então, os clientes hoje vêm para a infância e é encaminhado para quem tem vagas. E nem todas de nós temos, mesmo já tem algumas de nós que já estamos com as vagas, agenda lotada. E agora é isso. E como que tem sido a efetividade do processo terapêutico com a criança? Porque com o adulto a gente percebe que desde as primeiras sessões abre um mundo para o adulto no sentido dele, por exemplo, conceitos como ser essencial, face evidente do ego, face mascarada, que ele começa a entender que ele não é uma pessoa má, mas ele tem atitudes equivocadas. Ele começa a entender que ele é um aprendiz que está num processo e que as situações que ele vive não são problemáticas no sentido de que ele é uma pessoa má por causa daquilo. Então, esses conceitos, desde a primeira sessão e na segunda sessão continua, já abre assim, como se eu chamo assim, de uma luz no fim do túnel. A pessoa que está naquele túnel escuro, sem saber o que fazer da vida, enxerga a luz no fim do túnel, e aí ela sabe que ela vai precisar caminhar até o final do túnel, mas ela já tem uma diretriz. Isso nos adultos e nos adolescentes, que alguns terapeutas, como a Silvana, também têm tido a mesma experiência. Como que tem sido isso na infância? A criança também, quando você já começa a trabalhar com ela, desde as primeiras sessões, você já vê resultado? A criança ela tem um ritmo diferente do adulto. Cada criança ela tem um tempo. Nós percebemos que algumas absorvem mais dependendo de um nível de amadurecimento até emocional. E a gente fala isso porque a criança, diferente do adulto, ela não vai falar assim, tia, essa semana estou muito triste, né? Ela não vai chegar, sentar na cadeira e falar isso. E a gente conseguir conversar. Então, ela precisa minimamente saber das emoções, pelo menos básicas, saber identificar na própria, né, situações cotidianas, e isso para a gente aprofundar nas virtudes. A gente coloca isso também como um dos processos da educação consciente, da psicologia transpessoal consciencial, para a criança, que é necessário a gente, num primeiro momento da terapia, observar se essa criança sabe sobre emoções, ela tem essa identificação com a própria vida, ela sabendo, tem algumas que já chegam com esse conteúdo, apesar de ser raro, algumas já chegam, a gente já vai para, né, um trabalho desenvolvendo as virtudes. Sendo que mesmo quando a gente trabalha as emoções, não tem como fugir, né, das virtudes também no processo, a gente acaba estimulando. Então a gente vê uma diferença sim, porém a criança ela tem um ritmo, é um processo. Mesmo criança, a gente percebe que algumas são mais resistentes, que já vêm com uma maior resistência. Existem diversas situações que nos pedem manejos diferentes, inclusive nivelar, tá fugindo a palavra agora, mas no sentido de adequar, colocar aos pais as expectativas frente aos resultados, né? Que eles chegam com muitas expectativas e é preciso ter paciência com a criança nesses resultados. Acontece também situações, por exemplo, que a criança começa a apresentar resultados nos primeiros meses, porque ela já chega entregue, ela já tem um amadurecimento mínimo, e aí, mas o processo não está consolidado ainda, o ciclo de trabalho ainda não está. E aí os pais também é preciso de muito manejo, explicação, para que não retire a criança. Porque a gente uma alta precipitada, né? Exatamente. E aí, como não está consolidado mesmo, aí isso pode haver uma regressão, mas não uma regressão, não está conseguindo achar o termo, mas é porque ela volta, não porque ela não conquistou, mas porque o processo tinha que ser finalizado. Não concluiu. O que a gente vê com adulto também, né? Porque se a pessoa começa a melhorar e aí ela acha que já resolveu o problema, mas não resolveu, ela está em processo, ela às vezes dá, no caso do adulto, ele se dá alta, depois volta, não é que regride, mas deixa de utilizar os recursos que foram aprendidos. Com a criança deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Exatamente.
Então, então, a partir dessa demanda, né, que foi aumentando para a infância consciente, você foi agregando novos profissionais, né? Estão todas aqui. A primeira foi a Fernanda. Então, a primeira foi a Fernanda, que estávamos na mesma turma de formação, a primeira turma, e eu acredito que não sou eu acredito que é o propósito que faz nos unir, que faz com que a história de cada uma nos revela isso, a forma que a gente se encontrou, de alguma maneira a gente percebe que não é por acaso, que na verdade não é a Jéssica. E aí o sentimento, o coração é a proposta fala, como um todo, né? A proposta de trabalhar a criança, porque eu tenho dito também nas lives que uma das coisas mais bonitas que nós podemos fazer é fazer essa educação consciencial desde a infância. Porque um adulto que crescer com essa educação consciencial, ele vai ser um adulto muito melhor. Né? Se nós, por exemplo, eu tivesse na minha infância esses conteúdos ensinados no linguajar que eu precisasse, você, qualquer um de nós, seríamos adultos muito melhores. Né? E então, temos a psicoeducação consciencial dentro da psicoterapia, né? Que é transformadora. E também você educa os pais. Então, essa proposta educativa que eu vejo que é assim formidável, e as pessoas se atraem por isso, porque os pais, nós temos percebido que os pais estão um pouco perdidos. Eu acho que vocês devem perceber isso mais do que porque depois vocês lidam muito mais. Eu ligo mais com os pais na consulta homeopática. Tem muitas crianças como clientes homeopáticos. E eles ficam sem saber como lidar, né? Totalmente sem rumo, sem direção. E aí, quando você oferece isso, educa os pais e auxilia os filhos a serem educados, né? Eu acho que é isso que tem atraído para essa proposta crescer tanto assim, né? Exatamente. Você concorda? Porque, com certeza, porque o adulto ele já traz crenças limitantes. A criança, nas subpersonalidades,